Voltamos para o bloco final do nosso programa. Estamos conversando com o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Barros Levenhagen. Ministro, como é que anda, já que falamos em ferramentas que facilitam a execução, como é que anda a certidão negativa de débitos trabalhistas? Foi uma iniciativa das mais expressivas do Tribunal Superior do Trabalho. É um anteprojeto nascido do próprio Tribunal Superior do Trabalho, à época em que era presidente o ministro Vantuil Abdala. Sim. E foi aprovada, o projeto foi aprovado e afinal sancionado com algumas modificações, porque ele ficou circunscrito à questão das licitações. Mas aproveitando a criação da Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas, que é requisito para a participação de leilões na administração pública, na regulamentação criamos o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. E essa criação do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas é exatamente para alimentar a emissão de certidões negativas ou positivas ou negativas com efeito positivas. A repercussão foi tão boa e o interesse das empresas em saber se estavam lá nesse banco e se eventualmente correriam o risco de uma certificação negativa, é que o presidente do tribunal, o ministro Dall'Asen, abriu por um período de uma semana o acesso a esse banco. E diria que milhares de empresas lá compareceram e resgataram o seu débito. E agora já em pleno vapor, mas outras milhares de empresas já estão se antecipando e efetuando o pagamento. E a grande vantagem da certidão negativa de débito trabalhista é que ela faz o foco na grande empresa, que é aquela que costumeiramente tem acesso ao Tribunal Superior do Trabalho. Né? São os grandes bancos, as grandes empresas, que evidentemente são assistidas por advogados de notório conhecimento jurídico e sabem todos os caminhos das pedras para acesso ao TST. E esse banco ele tem permitido, de um lado, apressar o pagamento do empregado e, de outro, evitar o recrudescimento de recursos de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, que se acha, eu diria, quase no limite, porque os ministros estão recebendo cerca de 800 a 1.000 processos por mês para relatar. Então, uma das grandes novidades no combate à execução, à frustra no processo de trabalho é essa Certidão Nacional de Débito Trabalhista associado ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Porque não pega o pequeno, porque o pequeno chega a ser até um pecado. É mais ou menos aquela ação do roto contra o esfarrapado. Né? E aí a mão forte do judiciário cai contra aquele que é tão pobre quanto aquele que o acionou. E os seus bens são praticamente impenhoráveis, que são bens ou bem de família, ou bens que se utilizam na sua profissão e que são bens impenhoráveis. E estava na hora de termos algum recurso para, de um lado, resgatar depressa esses débitos das grandes empresas e impedir esse acesso imoderado ao Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem, ministro. Em recente congresso realizado em João Pessoa, os magistrados do trabalho lá presentes manifestaram preocupação com o estabelecimento das chamadas metas processuais. Em síntese, a crítica é que os critérios utilizados são meramente quantitativos, importando menos a qualidade dos julgamentos. Como o senhor vê essa questão? Eu compartilho da mesma preocupação. Entendo que metas devem existir em qualquer empreendimento. Não é o judiciário que deva estar alheio à fixação de metas, mas metas factíveis, metas que admitam flexibilização. Porque o trabalho de um juiz não é um trabalho autômato, mecânico. Né? Até a semântica da palavra sentença vem do romano de sentir, sentimento. Então, impor uma meta inflexível, utópica, irrealizável, cria para o magistrado um sentimento de angústia muito grande. E ele chega ao extremo de dar esse incremento à produtividade em detrimento à qualidade. E eu costumo dizer, numa linguagem não apropriada a um ministro, que os colegas se veem compelidos a desovar processo. E isso é triste,
para o magistrado vocacionado, porque ele tem que conciliar, e isso é da essência da judicatura, presteza e qualidade da jurisdição que lhe foi invocada. Então eu compartilho integralmente, apenas com ressalva de que é possível se estabelecer metas factíveis e com o cuidado de flexibilizá-las, porque todos nós, magistrados, também temos as nossas vicissitudes pessoais, vicissitudes familiares, como seres humanos estamos sujeitos às intempéries da vida, e querer de nós que tenhamos essa postura inflexível de trabalho Fordismo, parece que estamos até voltando no Fordismo, né? Aquela fábrica de produção em série, o que é extremamente pernicioso para o judiciário. Tá certo. Os tribunais, assim como muitos órgãos públicos, eles vêm adotando uma série de iniciativas para ampliar a transparência das informações de interesse público. Hoje, por exemplo, são publicados nos portais, desde decisões judiciais até lista de veículos oficiais. Bom, o que ainda falta, na sua opinião, ministro, especialmente se considerarmos a entrada em vigor das exigências da Lei Geral de Acesso à Informação, que passou a vigorar em 16 de maio desse ano? Eu diria, Vanderlei, que o Judiciário do Trabalho, ele nem precisaria e nem precisou desta lei para se tornar um ramo do judiciário transparente. As suas ações sempre foram colocadas ao conhecimento do público em geral, mas eu indago exatamente o sentido da transparência. A transparência não é colocar apenas as mazelas do judiciário. Evidentemente que as há. Toda instituição humana tem aqui e acolá algo que esteja em desconformidade com aquilo que se deseja. Mas é preciso também, dentro dessa transparência, mostrar o quanto o judiciário tem feito em prol da sociedade, o quanto os magistrados devotados têm prejudicado o convívio familiar, têm prejudicado a sua família, para estar em dia com essa demanda avassaladora de processos que se deve, felizmente, a essa onipresente consciência da cidadania social. Para se dar um exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, já em várias gestões, tem dado uma projeção muito grande à transparência. No site do TST, por exemplo, lá estão elencadas mais de 30 temas que são objeto de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Então, são processos que estão sobrestados no Tribunal Superior do Trabalho, à espera de que o Supremo se reúna e decida esse processo matriz da repercussão geral. E enquanto ele não decide, ele tem lá um movimento processual muito aquém, ao passo que os tribunais superiores, sobretudo o Tribunal Superior do Trabalho, que tem sobrestado cerca de 50 mil processos em 30 temas elencados como afetos à repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Seria bom até que o Supremo também divulgasse isso, né? Que ele está nos prendendo, porque o processo fica represado e os interessados, as partes, não sabem a razão. E quando eu sou demandado, e com muita frequência, para dizer o destino desse processo, ao explicar, olha, o processo está parado porque há uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, é difícil de entender. Mas o Judiciário do Trabalho, felizmente, ele tem as portas escancaradas. Já se houve o tempo, e há muito tempo, em que o Judiciário como um todo punha alguma cortina na atuação dos seus magistrados. O Judiciário do Trabalho, não, desde que ingressei na Justiça do Trabalho por opção, sempre notei com essa atuação bem transparente, e até um exemplo emblemático, embora não devesse mencionar, o único caso em que se prendeu alguém por sobrepreço na construção de prédio público foi um magistrado do trabalho, muito embora não fosse de carreira. Então não há nada mais transparente do que isso, porque temos escândalos, sucessivos escândalos, e não se tem notícia de que esses que envolvidos nos escândalos, afinal, tenham pago pelo que cometeram. Muito bem, ministro Lemmerhag, nós teríamos outras perguntas para fazer, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. E foi uma honra entrevistá-lo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a atenção e me permita mais uma vez expressar essa minha lisonja pessoal
a gratidão muito grande pela recepção e fidalguia que me foram e estão sendo proporcionadas pelos membros do Tribunal de Santa Catarina e que logo de chegada me impressionou vivamente. E de antemão já tinha conhecimento dos dados estatísticos e constatei que está no bom caminho. E bom caminho com um promissor caminho de melhorar cada vez mais. E reitero o tratamento muito, extremamente educado, gentil com que todos me receberam aqui. Em especial a você que me recebeu nessa oportunidade para esse bate-papo rápido, porque as perguntas demandariam um tempo muito maior. Muito obrigado, ministro. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre como tornar as decisões judiciais mais efetivas. Nosso convidado foi o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Barros Levenhagen. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!